bem. Abra comigo as suas Bíblias em Mateus. Nós vamos continuar aí nosso estudo em Mateus. Mateus capítulo 6. Lembrando que, se vocês quiserem acompanhar, retomar os nossos estudos em Mateus, está na página do YouTube, na verdade. Tem no Facebook também, só que é mais difícil de você encontrando, né? Mas no YouTube você tem lá a playlist lá de estudos, né? de Mateus, no caso, e os outros textos que a gente já abordou aqui. E o Daniel falou aqui na oração, pediu pelo seu João, a dona Gessi. Essa semana eu falei com eles, com a dona Gessi, ela falou assim que ele está respondendo positivamente ao tratamento. Eles fazem, né, às vezes vêm aqui em Rio do Sul, mas estão morando lá em Blumenau, né, porque estão com a filha deles lá. Pois bem, vamos lá então, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Vamos ler todos juntos, porque é um texto curto e um texto que nós conhecemos bem, né, que é a oração do Senhor, ou a oração dominical, né? Como está aí nas nossas Bíblias aí. Então a gente vai ler esse texto todos juntos, pode ser? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Na semana passada nós começamos a abordar essa oração que é amplamente conhecida, né? É bem provável que a maioria das religiões aí conheçam essa oração, né? Conhecida aí como oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, oração dominical. E oração dominical eu já falei que não quer dizer que se faça no domingo, né? Porque o dominical aqui diz respeito ao Senhor, né? De Dominus, da expressão Dominus. Então nós começamos a abordar essa oração que é, por um lado, amplamente conhecida, mas por outro lado também, em algumas ocasiões, mal compreendida. Até porque anteriormente Jesus já falou que nós não devemos usar de vãs repetições. Então, nós não podemos usar essa oração como uma repetição vazia, né, automática, aquela coisa, aquela receita pronta, né? A gente não pode abordar dessa forma. Essa oração ela está no contexto do Sermão do Monte, que nós estamos abordando, e no contexto menor, entre as práticas comuns aos cristãos. Existem práticas que são comuns aos cristãos, que nós já falamos das esmolas, abordamos a questão da oração e depois veremos a questão do jejum, né, na próxima semana. Então ela está dentro desse contexto da oração. E dentro desse contexto da oração nós já abordamos o fato de não sermos como os hipócritas e abordamos também a primeira parte da oração, né? Nosso último estudo, por exemplo, nós vimos que em primeiro lugar, devemos compreender que a oração ela deve ser uma prática vivenciada na intimidade com Deus. Na verdade, a oração é uma coisa familiar, né, porque nós nos dirigimos ao nosso Pai Celestial. Ela é uma prática que deve ser vivenciada na intimidade, porque nós somos contrários àquela perspectiva do hipócrita, que ora para as pessoas verem. Não, nós oramos
dirigindo a nossa oração, a nossa devoção a Deus, né? A oração, ela não deve ser um instrumento pelo qual as pessoas nos conheçam. É claro que é bom as pessoas nos conhecerem também como pessoas de oração, né? Mas não porque nós fazemos isso para sermos vistos, não é? Nós, pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos ser conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros, não é? Jesus deixa claro, vocês serão conhecidos não por causa da roupa que vocês vestem, mas por causa do amor que vocês têm uns pelos outros, né? Em segundo lugar, devemos recordar também, que já abordamos aqui, né, na semana passada, os remetentes dessa oração. Quem que fazem essas orações? Essa oração são os discípulos de Jesus, né? Eu e você, né, no nosso contexto. Inclusive, nós falamos que na igreja primitiva, no início, os pais da igreja, eles chegaram a proibir que os pagãos recitassem essa oração, porque essa oração é uma oração dos filhos de Deus. Então, os remetentes aqui dessa oração somos nós, né? Eu e você, os discípulos de Jesus. O destinatário é Deus, o nosso Pai Celestial, e nós vimos aqui algumas petições, por exemplo, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós, né, o reino, né? Venha o teu reino. Nós falamos sobre isso. Hoje, na segunda parte aqui dessa oração, porque não que nós tivéssemos dividido ela no meio certinho, mas nós fomos até onde deu semana passada, e hoje nós vamos abordar a segunda parte aqui. Aqui nós devemos lembrar também, né, que, conforme nós já falamos, ela não deve ser usada como uma vã repetição, porque ela é um modelo de oração que nosso Senhor Jesus deu aos discípulos, né? Um padrão, né, para as nossas vidas de oração. Ela não é necessariamente algo que você repete como uma fórmula mágica, como faziam os gentios, que pelo seu muito falar tentavam impressionar a Deus. Então, o poder dessa oração não está em você repeti-la 10 vezes. Repete essa oração, faça 10 vezes essa oração que você vai ser abençoado. Não, não é isso. Não é isso. Contradiz o que Jesus disse anteriormente. Se a gente usa, né, como uma palavra mágica, né, repete essa oração aqui 10 vezes, e se for de joelho, vai ser mais poderosa. Né? Não pode ser dessa forma. Sim, a gente usa como às vezes nós recitamos ela principalmente em comunidade, né? Nós falamos isso também, né? Porque as expressões, elas sempre são no plural, né? O pão nosso de cada dia, né, nos dai hoje. É sempre nessa perspectiva coletiva, não na perspectiva individual. Então, muito mais do que uma repetição vã, né, ela deve ser feita na coletividade, né, e nesse sentido também de devoção. Né? Essa oração, ela nos fornece um padrão, ou vamos assim dizer, uma trilha para o caminho da oração. Né? Ela não foi escrita simplesmente para ser repetida domingo após domingo, mas na verdade como uma classificação das coisas pelas quais nós devemos orar, incluindo as prioridades. É por isso que, né, ela começa com, né, direcionada a Deus, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois ela passa para as nossas necessidades. Então observe que ela estabelece aqui, né, por ser um padrão, ela estabelece a prioridade na hora de você orar. Você já não chega orando assim. Nós somos assim, não somos? Quando a gente quer pedir alguma coisa para o nosso pai, para nossa mãe, para alguém, né? Primeiro a gente chega, dá uma maciada, né? A gente conversa, depois a gente manda. Né? É claro que os pais são mais espertos e já sabem o que você quer. Né? Mas, né, trazendo aqui para o nosso contexto, quando a gente vai se dirigir a Deus, a ideia aqui é o quê? Que você primeiro, né, exalte a Deus, glorifique a Deus,
santificado seja o teu nome, né? Essa que é a ideia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a ideia de você dirigir a Deus como Pai já pressupõe que você entende que Ele é maior do que você. Pai nosso que está no céu, não é um Pai terrestre, né? Ele é elevado acima de todas as coisas. E aí depois você começa as petições, né? Temos também nessa oração, então, um esboço para toda a vida cristã, por conta dessa questão de prioridade. Por conta dessa questão de prioridade que Jesus estabeleceu, a gente tem aqui um paradigma para as nossas vidas, que sempre, em primeiro lugar, deve ser colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Se na oração, né, nós temos modelo para nos dirigir a Deus em primeiro lugar, isso também é um paradigma para as nossas vidas, um modelo para as nossas vidas, em tudo aquilo que a gente faz. Deus deve vir em primeiro lugar, porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas. Então, veja que essa oração ela é muito rica. E aí nós vamos agora, então, entrar na oração específica, né, em si, na terceira petição. Nós já vimos a primeira, a segunda, né? E agora nós vamos entrar na terceira petição, né? A primeira é santificado seja o teu nome, e a segunda é venha o teu reino, né? E agora é o versículo 10 aí, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, podemos dizer, nós temos o centro da oração para o verdadeiro cristão. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque esse tema da vontade, ele é muito importante, a vontade de Deus é muito importante na Bíblia. Porque inúmeras vezes a vontade de Deus, ela é contrária à nossa vontade. Nós queremos ir para um lado, mas a vontade de Deus é para o outro. Não é assim com o nosso amigo Jonas, que Deus falou, vai para Nínive. Ele foi para Jope, né? Pegou um barco lá em Jope, foi para Tarsis. Né? Então, a nossa vontade, né, em muitos aspectos, ela é contrária à vontade de Deus. Isso desde o início, né, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, que optaram por fazer a vontade deles e não a vontade de Deus. Então, esse faça a tua vontade, ele é o centro aqui dessa oração e deve ser o centro das nossas vidas. No entanto, nós sabemos que é o ponto que mais divergimos, né, na vida cristã, é essa questão. A vontade dita aqui, né, por fazer a vontade de Deus, essa vontade dita aqui é a vontade revelada na lei de Deus, né? Ou seja, aquilo que Deus já decretou e que não vai deixar de acontecer. Então é essa vontade que é revelada na lei de Deus. É isso que Deus quer que aceitemos, a sua vontade revelada. E é por isso que nós temos, por exemplo, em Deuteronômio 29, um texto muito interessante que diz assim, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós, né, e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, a vontade de Deus que é dita aqui diz respeito a essa vontade que é revelada. Por isso que Deuteronômio diz, olha, as coisas encobertas pertencem a Deus. A gente não sabe. Não adianta a gente ficar indagando aquilo que Deus não falou, né? Mas aquelas que são reveladas pertencem a nós, para quê? Para que a gente possa cumpri-las. Outro texto importante, nós temos em Lucas 22, a narrativa ali da crucifixão, ali, né, onde Jesus vai para o Getsemane. Lucas 22, a partir do versículo 41, diz assim, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai,
se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nós sabemos que a vontade de Deus não era passar de Jesus aquele cálice, não é? Mas, né, é que Jesus passasse por isso. Essa é a vontade de Deus. Em nossas vidas nós sabemos também que algumas vezes teremos cálices amargos para beber, não é? Que diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas, em um determinado momento, determinada fase da vida. Então, o conceito da vontade de Deus, ele pode ser entendido também de duas formas. O primeiro deles refere-se àquilo que nós chamamos de vontade soberana de Deus, ou vontade eficaz de Deus, né? Que é a vontade divina que se realiza segundo os decretos de Deus. Por exemplo, quando Deus criou os céus e a terra, Ele não pediu permissão para ninguém. Ele criou, pronto, acabou. Quando Ele diz ali, haja luz, não houve uma discussão. Essa é a vontade soberana de Deus, né? As luzes foram feitas. E pelo poder da palavra de Deus, essa é a vontade soberana de Deus. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele chama a existência. Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro já estava 4 dias, né, morto. Lázaro não ficou questionando lá onde ele estava, né? Ele vem. Isso é a vontade soberana de Deus. E não adianta a gente discutir, né, o texto fundamental, né, por exemplo, em Romanos, né, Romanos capítulo 8, 9, ali, onde Paulo usa aquela analogia do vaso de barro, né? O vaso vai ficar questionando para o oleiro, né? Por que me fizeste assim, não me fizeste assim? Não, você não questiona, né? Você se submete a essa vontade soberana, né? Isso é uma manifestação da vontade soberana de Deus. Tudo quanto Deus desejar, né, fazer, né, deve necessariamente acontecer. Não vai deixar de acontecer. Um outro texto interessante, nós não vamos ler aqui, mas quando Paulo narra a sua conversão, ele fala que Jesus disse para ele, olha, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. É uma expressão comum do mundo rural, né, que diz respeito aos bois que às vezes estavam querendo fugir, né, e o aguilhão era um ferrão, né, que tocava no boi para o boi não sair. E aí Jesus falou com ele, olha, não adianta você questionar, né? Quando ele foi confrontado ali com a conversão, né? Essa é a vontade soberana de Deus, né? Que vai acontecer de uma forma ou de outra, né? E o segundo significado diz respeito à vontade normativa de Deus revelada nos mandamentos. E quando Jesus nos instrui a orar, né, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, ele não estava falando da vontade soberana de Deus, porque essa é inquestionável. Essa vai acontecer. Mas Deus decretou, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, de uma forma ou de outra, né? E nós sabemos que, em última instância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Jesus nos instrui, nos incentiva a orar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, ele estava se referindo a essa vontade normativa de Deus que é revelada nos seus mandamentos, aquilo que ele nos instrui a fazer nos mandamentos, né? Todos os mandamentos da Bíblia, né, que não, a gente às vezes se restringe ali ao contexto dos 10 mandamentos, né? Mas todos os imperativos na Bíblia, né, e de fazer discípulos de todas as nações, isso é um mandamento para nós, é um imperativo. E quando a gente ora, faça a tua vontade, a gente está orando nesse sentido, de que essa vontade normativa revelada nos mandamentos, ela venha se cumprir nas nossas vidas. Que eu tenha disposição para fazer discípulos, por exemplo, né? Que eu ame
que nós, né, nos amemos uns aos outros. Isso é uma vontade normativa, né, revelada nos mandamentos, né, nas normas que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E aí é claro que nós que não somos bobos, né? João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é por isso que a gente deve orar, ou melhor dizendo, é nesse sentido que oramos quando pedimos: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como a sua vontade é plenamente estabelecida no céu, que ela seja plenamente cumprida aqui na terra, na minha vida. Que eu consiga amar o próximo como a mim mesmo. Eu sei que em muitos contextos é muito difícil, porque eu sei que me amar também é difícil para o próximo. Como que eu sei que é difícil amar o próximo? Porque eu sei que é difícil me amar. Basta eu olhar para mim mesmo. Como que é difícil me amar? Só esses irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul mesmo. Então, como eu sei que é difícil me amar, eu sei também que é difícil amar o próximo, mas eu oro pedindo: faça-se a tua vontade, né, assim na terra como, na terra como é feita, né, no céu. Deu para entender essa questão de vontade soberana de Deus e vontade normativa de Deus? Vontade soberana, não adianta a gente orar para que Deus mude isso. Vai acontecer, não é? São os decretos estabelecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Jesus pediu: Pai, faça, né, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não foi possível. Por quê? O Cordeiro, ele já havia sido morto antes da fundação do mundo para nos salvar. Havia essa necessidade. Então essa vontade soberana, ela não ia mudar. Mas a vontade normativa para as nossas vidas, nós precisamos orar para que ela seja feita. E aí nós entramos na quarta petição, não é? Onde ele vai dizer aí no versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a quarta petição e é a primeira a expressar uma necessidade pessoal. Até então, nós estávamos nos referindo, né, a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Agora nós passamos a fazer petições para nós. E observa a questão que eu falei de fazer essa oração no contexto comunitário, porque não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso. E é interessante a gente ensinar essa oração para as crianças, até para elas compreenderem essa questão, né, de partilhar, elas compreenderem já, irem assim, interiorizando, né, essa ideia do coletivo, né, do comunitário, né? Ela pensar assim: o pão nosso de quem? Não é só o pão meu, porque a criança tem esse aspecto mais, né, egoísta assim. Então já é interessante ensinar ela a orar, né? O pão nosso quem? O seu, do seu pai, da sua mãe, da sua família, da sua comunidade menor, da sua comunidade macro, né, maior, né? Então o sustento físico, ele não deve vir em primeiro lugar, né, mas ele tem o seu lugar no tempo também, né, tem o seu lugar devido. Nós pedimos as coisas referentes a Deus, mas também pedimos as nossas coisas. E Deus, é claro, Ele está interessado nas nossas necessidades pessoais, né? E Ele quer que a gente coloque essas necessidades diante dele em oração. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, inúmeras vezes, Deus prometendo suprir as nossas necessidades materiais, né, as nossas necessidades, não as nossas vaidades, né? É bom que essa expressão pão nosso, ele tem um sentido de coisas que são necessárias para a vida, não de coisas que são necessárias para o nosso luxo, não é isso. Aí já entra em outro aspecto diferente, né? E Deus, ele está interessado sim em suprir as nossas necessidades,
desde que coloquemos o seu reino em primeiro lugar. Não é? Lá mais para frente aqui a gente vai ver aqui nesse capítulo ainda, essa questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí a gente tem algo muito interessante que a gente pode já adiantar aqui, né? Dar um spoiler aqui sobre esse texto, porque ele fala assim, lá no versículo 33 do capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Todas estas coisas. Estas se refere ao que foi dito anteriormente, não é? Comida, bebida e vestimenta. Por que eu estou falando isso? Né? Porque algumas pessoas são induzidas a ler da seguinte forma: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas não é as demais coisas, são estas coisas, as coisas que ele disse anteriormente, né? As nossas necessidades básicas, não é? Então, a ideia de pedir o pão nosso de cada dia diz respeito a essas necessidades pessoais que nós temos. E Deus está interessado, então, em suprir essas necessidades. A semelhança do maná que Deus dava no deserto, né? Assim também deve ser conosco hoje em dia. Ou seja, devemos não apenas ser moderados, mas também evitar a ansiedade em relação às coisas do futuro. Como assim? Êxodo capítulo 16, nós temos o episódio do maná, que era, né, dado do céu. Êxodo 16 diz assim, versículo 4: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para quê? Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Para ver se eles confiavam, né, que no outro dia também ia cair o maná. Inclusive, eles não podiam pegar o maná para o dia seguinte, a não ser no sexto dia, porque no sétimo eles não trabalhavam. No sexto dia, Deus derramava do céu uma porção dobrada para eles colherem os 2 dias. E eles não podiam também deixar, né, nos outros dias, deixar algo do dia anterior para o dia seguinte. Olha que interessante, Êxodo capítulo 16, o que acontecia quando eles deixavam, né, para o outro dia, pensando por falta de confiança em Deus, não, vamos juntar um pouquinho mais, vai que amanhã Deus não manda o maná, não é? Eles pensavam assim no seu coração, e Deus estava trabalhando no coração deles, a confiança, não, confie que amanhã eu vou mandar de novo, né? Êxodo 16, versículo 4 é o texto que nós lemos. A partir do versículo 16, ele vai dizer assim: Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, que era uma medida, né, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Olha que interessante aqui. O acúmulo, né? Porque o acúmulo reflete o quê? A falta de confiança na provisão diária. E aí, o que acontecia ali?
né? Eles deixavam, não, vão deixar, vou comer menos hoje, a porção era diária para eles. Vão comer menos hoje, porque vai que Deus não supra a nossa necessidade de amanhã. E aí eles deixavam e dava bicho, perdia. A ideia é justamente essa aqui, de pedir o pão nosso de cada dia. Senhor, supre as nossas necessidades diárias. Nos ensina a confiar no Senhor. E aí nós temos um texto interessante em Provérbios 30, versículos 8 e 9, diz assim: então disse, esse é o texto de Êxodo, Provérbios 30, versículo 8 e 9: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Quando a pessoa tem muito, ela pode pensar que aquilo que ela tem, vem dela mesmo, e negar ao Senhor. Ou então, que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. O que ele pede? Nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Olha quão instrutivo é essa oração do Pai Nosso, quando nós entendemos ela, colocamos ela na prática. Dá-nos, o pão nosso de cada dia. Supra a nossa necessidade, ensina-nos a confiar no Senhor, que as nossas necessidades serão supridas. É uma oração muito pedagógica mesmo, porque a gente é insistente, a gente quer juntar para amanhã, a gente quer juntar para depois. O maná, eles deixavam de comer o maná, aquela porção diária, pensando que amanhã Deus poderia não dar. E aí acontecia, quando eles deixavam para outro dia, perdia. Então Jesus está nos ensinando aqui, de certa forma, a moderação, a confiança e a dependência no seu cuidado diário conosco. Não que ele nos condene a fazer provisão para o futuro, não é isso. Mas é uma forma pedagógica de trabalhar o nosso coração para a gente confiar na sua provisão, que ele vai suprir as nossas necessidades. Deu para entender essa parte? Então nós vamos para a quinta petição, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Está aí no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que Jesus está dizendo aqui é que quem for perdoado, quem foi perdoado por Deus, perdoará também aqueles que o ofenderem. Corações perdoados, são corações que também perdoarão. Essa é a ideia. Nosso ato de perdoar alguém é o resultado do ato de Deus ter nos perdoado. Assim como Deus nos perdoa, nós precisamos também exercitar a prática do perdão. Logo, se eu não consigo perdoar alguém, pastor, eu não consigo perdoar fulano de tal. Misericórdia, eu não consigo. Vamos orar e vamos repreender isso. Por quê? A pessoa precisa examinar o seu coração para saber se realmente foi perdoada por Deus. Porque a condição de perdoarmos diz respeito ao fato de Deus ter nos perdoado. E olha que aquilo que fizemos com Deus não foi pouca coisa, foi muita coisa. Não foi só uma ofensa simples. E se nós entendemos então que fomos perdoados por Deus, nós agora temos todas as condições para perdoar quem quer que seja, qualquer que seja também a ofensa. Por quê? Porque nós fomos perdoados por Deus. E nós temos um exemplo na Bíblia, que Mateus 18, eu convido você a ler esse texto, que nos instrui bem aqui, que é aquela parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18,
Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, nós temos aquela parábola do credor incompassivo, onde ele vai dizer assim: por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se e reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou quanto? 10.000 talentos, Pois bem, aí continua o texto, Saindo, porém, aquele servo, o que foi perdoado, encontrou um de seus conservos, alguém que trabalhava para ele, E encontrou que devia para ele 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Olha, a mesma petição, Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Quanto que o primeiro devia? 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma hipérbole, que é um dinheiro que ninguém naquele contexto conseguiria fazer uma dívida desse tamanho. Nem o desvio do mensalão, petrolão, essas coisas que tem desvio no mundo aí, no nosso país, é semelhante a esses 10.000 talentos. Porque é uma hipérbole, é um dinheiro, é uma quantia muito alta, que fala de quê? Da nossa dívida para com Deus, que é uma dívida impagável. Ninguém conseguiria pagar uma dívida como aquela, 10.000 talentos. Assim como ninguém consegue pagar a nossa dívida que nós temos para com Deus. E Deus nos perdoou. Agora o outro que devia, naquele contexto ali, 100 denários, 50 reais, a gente não perdoa. Essa ofensa diária que nós temos um com o outro às vezes, porque nós acordamos com o pé, o pé esquerdo, olhamos de cara assim feia para o outro, às vezes a visão não está muito boa, aí você passa na rua, não vê o irmão, não cumprimenta ele, aí o irmão já fica ofendido. Essas coisas simples do dia a dia, nós temos a obrigação de perdoar, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável, uma dívida enorme, que não teríamos condição nenhuma de pagar, mas Deus nos perdoou, Enfim, alguns estudiosos, eles afirmam acerca desse ponto aqui, que se nós pegássemos aqui essas palavras literalmente de Jesus, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, se nós pegássemos isso ao pé da letra, nós estaríamos perdidos. Nós todos estaríamos perdidos, Porque se Deus fosse nos perdoar na proporção exata em que nós perdoamos os outros, ai de nós. Por isso que nessa oração, Jesus está nos ensinando a ter como anseio de vida refletir essa bondade de Deus que perdoa os 10.000 talentos, enquanto nós não perdoamos os 100 denários. Então Jesus está nos ensinando a ter como desejo para as nossas vidas: Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Nós queremos perdoar assim como o Senhor nos perdoa. É basicamente isso a ideia. Porque se a gente, né, esperar que Deus nos perdoe na proporção que nós perdoamos, ai de nós, né? Mais gente para o inferno, né? Porque nós temos um coração duro que precisa ser trabalhado, por isso precisamos pedir, né? Ansiar, desejar, né? Desejar, refletir a bondade de Deus que perdoa 10.000 talentos. Sim. Deus nos perdoa primeiro e Deus nos perdoa, né? A questão nós entendemos isso. Isso. Deus nos perdoa, está claro em Jesus Cristo, nos perdoa. A questão nós entendemos e não só entendemos, mas o valor que nós damos para isso. Viver isso, né? O valor, o que isso significa para a minha vida? O que significa o perdão de Deus para a minha vida? Consequentemente, se tem uma importância grande, muito grande, também eu vou perdoar. Então, muitas vezes nós não damos o valor devido às coisas que vêm de Deus, né? Sim. O flow de cada dia, o perdão, né? Então, o que isso significa para a minha vida? E às vezes eu percebo que nós temos que entender, Deus me perdoa, é fato, Deus perdoa. Mas eu não vivencio isso na prática, né? Nós damos valor, o que significa o perdão de Deus para a minha vida. Por que nós podemos, por exemplo, colocar? Porque às vezes nós não compreendemos exatamente o perdão de Deus justamente por julgar Deus por nossa própria medida. Não, eu não sou tão fácil de perdoar. Não é possível que Deus vai me perdoar tão fácil assim. Só que na verdade não foi tão fácil o perdão. Foi necessário a morte de Jesus. Foi necessária a morte de Jesus. Então, quando você pensar no perdão de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, a gente deve colocar em pauta o fato de que não é comparado a nossa dureza de coração, que às vezes perdoa, às vezes não. Por isso a graça de Deus ela é uma ofensa para nós. Ela nos ofende. Porque a gente fica assim, eu sou tão difícil de perdoar, não é possível que Deus me perdoou. Perdoou sim. Pode viver assim, né, livre, né, do pecado, livre das amarras do pecado. Você foi perdoado em Cristo Jesus. Se aproprie disso, né, viva esse perdão que deixa a gente mais livre. É o caso do, quem já assistiu ou já leu o filme do O Peregrino, que ele solta, o filme mostra ele andando com uma bagagem pesada nas costas. E quando ele experimenta o perdão de Deus, ele desata aquele fardo, aí ele anda mais tranquilo. Né? E nós ao experimentarmos esse perdão também, temos que tirar o fardo do pecado para trás. O fardo da religiosidade, porque você não foi perdoado porque você fez isso, aquilo outro. Não, eu rezei o Pai Nosso 10 vezes, então eu fui perdoado. Não é por isso. Não é pelo seu esforço, né? É pela obra de Cristo. É pela graça, né? Certo? Chomba? Sim? Estava reparando aqui que esse perdoa-nos as nossas dívidas e logo em seguida a questão do dar o pão nosso de cada dia, né? Quando a gente acompanha os noticiários, a gente vê que em muitos lugares do planeta o pão falta, as pessoas estão morrendo de fome, existe injustiça. Parece que Jesus sabia que pela dureza do coração do homem, o pão nem sempre apareceria tão fácil para cada ser humano. E é interessante que logo em seguida vem essa coisa do perdão. O perdão, né? Inclusive em relação a dívidas, né? Dívida ao devedor. O ser humano, na sua distribuição da riqueza, ele não é sempre justo. Ele não faz a oração comunitária, né? Necessariamente. Então é interessante botar essa questão que perdão e a resolução vai ser sempre necessária, porque
Sim. Os órfãos, tinha as viúvas, tinha os estrangeiros. O cuidado, né, com o menos favorecido, que sempre foi uma... É interessante essa questão que o Schwamba levantou, né? Principalmente entendendo essa oração que é feita de forma comunitária, né? É o pão nosso que nós pedimos, né? Mas a gente, principalmente no mundo ocidental, tem essa visão mais individualista, né? Talvez oramos com a boca pedindo o pão nosso, mas na prática lutamos só pelo pão individual, né? E por isso que a oração não pode ser uma vã repetição. Você vê como que essa oração é profunda, né? Anteriormente Jesus vem alertando, não faça vãs, né, não oreis, né, com vãs repetições. Depois ele entra com um modelo de oração que não deve ser feito, né, de forma repetitiva, de forma vã e reflexiva, justamente porque ela nos confronta, né? É o pão nosso, o meu, né, o seu, né, da comunidade, né, para evitar justamente essa questão do egoísmo. E claro que a gente deve lutar, né, igual o Schwamba colocou, porque no Antigo Testamento a questão dos profetas, eles sempre confrontavam os reis, e eram reis, né, do povo de Deus. No entanto, esses reis ainda, né, deixavam de olhar para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Que dirá hoje que os reis não são reis, né, escolhidos por Deus, nem a rainha que Deus a tenha, né? São reis que estão distantes, né? Reis, quando eu falo reis, eu estou falando não só da monarquia, né? Mas a nível de governo, né? Todos os tipos de governo, né? Que por causa de corrupção deixa de permitir que o pão chegue à mesa, né? O pão nosso chegue à mesa das pessoas, né? E isso é um exercício para a gente prático, porque Jesus disse, né, anteriormente, que os pobres sempre tereis convosco. A gente sempre vai ter condições e oportunidade para fazer com que esse pão não seja somente meu, mas que seja também do outro, né? Muito bem, vamos passar para o último ponto aqui para a gente caminhar para o final, que é a sexta petição, onde ele vai dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nos versículos anteriores, né, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? Diz respeito, então, olha que interessante, as coisas, os pecados passados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Então, fala de coisas do passado, né? Aqui nesse versículo 13, a ênfase da oração passa a ser na nossa tendência ao pecado hoje e amanhã. Por isso ele pede, olha, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a estrutura desse versículo, né, do versículo 13, o último versículo aí, a estrutura desse versículo aí, ela segue uma estratégia dentro da literatura hebraica chamada de paralelismo, onde você tem... Paralelismo é o quê? Né? De coisas paralelas, né? Isso é muito comum dentro da estrutura de texto hebraica. Você tem duas afirmações ligadas, onde uma esclarece a segunda, né? A primeira diz: não nos deixes cair em tentação, né? E nós sabemos que Deus nunca vai nos induzir a pecar, né? Tanto é que Tiago diz, na sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 3, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E aí Tiago prossegue dizendo que a incitação e a tentação ao pecado, ela vem de dentro das nossas próprias inclinações. Nós somos tentados naquilo que cobiçamos, né? Então Deus não nos leva, né, a uma situação de pecado, né? Mas as tentações externas, elas podem também chegar
através de outros meios, como por exemplo o próprio Satanás, que a Bíblia chama de tentador em alguns contextos, né? Inclusive Pedro vai dizer na sua carta: sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então as tentações, por um lado, elas têm essa conotação pessoal, né? A nossa tendência ao pecado, e por outro lado, fatores externos, como por exemplo o próprio Satanás. Mas aí a segunda parte do versículo 3 diz: mas livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou algumas traduções colocam também livra-nos do maligno, porque o mal aqui no texto original é um termo neutro, que alguns entendem que pode ser o próprio maligno. Livra-nos do maligno, não somente do mal de forma genérica, né? Mas livra-nos também do diabo mesmo, literalmente, né? Justamente por isso que Pedro fala isso, né? Que a gente deve ser sóbrio e vigilante, porque ele anda em derredor querendo, né, devorar. O que está em vista nessa parte da oração é a ideia de sermos mantidos, né, longe de situações de testes, de provações, né? Porque nós somos frágeis, nós somos suscetíveis a cair, né, nessas situações. Por isso Jesus também ora em João 17 pedindo: não peço que os tires do mundo, mas sim que os livre do mal, né? Jesus não pediu para a gente sair do mundo. Ele não pediu nessa oração a Deus: olha, tira esse povo do mundo porque aqui o bicho pega, aqui o trem é feio. Não, ele não pediu isso. Não os peço que tire do mundo, que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, não é? E na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de pessoas que passaram por testes, como por exemplo Adão e Eva, Jó, né, Abraão, né, e enfim, é claro, né, o próprio Senhor Jesus, que foi submetido a um período de tentação no deserto de 40 dias e 40 noites, estando numa situação frágil, né, uma situação debilitada, né, mas é claro que ele permaneceu. Então, pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou fraco. Livre de situações onde eu serei tentado a pecar, bem como também livre-nos do próprio maligno, que anda em derredor, que busca, né, a nossa ruína. É basicamente isso, essa petição aqui. Justamente porque nós, ao reconhecermos a nossa fragilidade, a gente deve pedir: Senhor, quanto eu sou fraco. Então não me coloque numa situação, me livre de uma situação assim do mal, onde eu possa cair. Me livre dessas situações. Porque na verdade nós somos bem Nutella, né? Nós somos frágeis, né? Fracos mesmo, né? E aí ele termina com essa conhecida como doxologia, que é: porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não sei se vocês já repararam, essas palavras estão entre colchetes na Bíblia. Geralmente, quando você encontra alguma palavra, alguma frase na Bíblia, nesse sentido que está entre colchetes, entre parênteses, significa que essas palavras não estão nos manuscritos, que são as cópias, né, mais antigas da Bíblia. Talvez foi colocada lá justamente como essa doxologia, né, que é uma palavra de louvor, né, de adoração. Depois de uma oração, onde você exalta a Deus, onde você conversa com Deus, e aí então você tem essa palavra, né, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então, na nossa versão, né, nós temos essa palavra de louvor, né, aí entre colchetes, justamente para você entender, né, que ela não está no texto original, mas por questões de dúvida na hora da tradução, na hora da cópia,
a pessoa colocou, não, vai que isso não está no texto original, então eu não quero atribuir a mim, né, culpa por acrescentar algo. E aí o tradutor, o copista, ele coloca ela ali entre colchetes. Mas é claro, nenhuma das vezes que tem isso interfere no significado, né, original do texto, no sentido original do texto, né? Existem algumas outras ocorrências, né, mas sempre com esse detalhe aí para a gente entender isso. A ideia é que, assim como nessa oração nós começamos louvando a Deus, nós também encerramos, né, com essa do reino, justamente, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Quem veio, assim como eu, de tradição católica, normalmente gravou essa oração desde criança e não se lembra de falar isso no final. Não sei se algum de vocês é assim. Você perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? Aliás, não termina assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Livra-nos do mal, amém. Pronto. Tem até uma história do... Vocês já ouviram falar do mal, amém? Né? Já contei para vocês? Depois eu conto nos bastidores então, tá bom? Do mal, o bicho, né? Mal, amém. Mas deixa pra lá, depois eu conto. E aí, porque a gente não foi ensinado a ler na Bíblia, né, a oração. A gente foi ensinado a decorar, né, e não decoramos essa última parte aqui, que é essa palavra de louvor, né, porque teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém. Então, o propósito, então, meus irmãos, dessa oração, ou bem como de toda oração, é a nossa comunicação com Deus. A oração, ela é algo familiar, é você se dirigindo a Deus, ainda que você a faça de forma pública, como nós fazemos aqui na igreja. É sempre, né, você se dirigindo a Deus. A oração, então, ela é algo familiar, né? E ela, né, a prática da oração apropriada, ela nos leva a pensar, em primeiro lugar, em Deus, em segundo lugar, nas nossas necessidades, bem como também na necessidade dos outros, né? Porque nós pedimos para nós. Por isso, essa oração deve provocar em nós uma mudança que nos leve a reconhecer a nossa condição. Eu sou filho de Deus, por isso eu me refiro a Ele como Pai Nosso. E por ser filho de Deus, você também, nós somos irmãos, porque Ele é o Pai Nosso. E reconhecendo a minha condição, eu me dirijo a Deus nesse sentido e peço também pelas nossas necessidades, não para as nossas vaidades. Certo? Alguma dúvida? Aproveita que o Chuamba está aí hoje. Tranquilo, Ricardo? Como a salvação se relaciona com os primeiros capítulos de Gênesis, né? Porque lá também Adão e Eva são proibidos de comer de uma das árvores, que seria o sustento ali para eles. Também eles foram ali tentados, né, pela serpente. Como que a salvação é simbólica, representativa, né? Sim, ela está relacionada, né, com toda a estrutura bíblica, né? Ela não está aqui por acaso solta, né, ao léu, né? Porque naquele contexto, olha que interessante, o Chuamba mencionou aí o Adão e Eva, né? Eles estavam num contexto de tranquilidade, segurança, no entanto, eles não fizeram a vontade de Deus. Ao contrário de Jesus, que estava num contexto de privação no deserto, né, e se manteve firme, né, à vontade de Deus. Né, de maneira que nós não precisamos esperar que as coisas melhorem para a gente viver a vida cristã. A gente já pode viver ela, né, mesmo nos contextos de privação.
né? Porque nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, né? Vamos orar então mais uma vez? Vamos